Bem-vindo a mais um episódio da série O Desejado de Todas as Nações. Queridos, aqui o capítulo deste livro está baseado no capítulo 4 de João, verso 46 ao 54, tá bem? Hoje vamos falar sobre a cura do filho de um oficial do rei, tá certo? Após então Jesus sair de Jerusalém, né, e partir então para a Galileia, né, onde muitas pessoas o recebem, né, porque tinham já presenciado os seus milagres, né? No entanto, quando ele volta para a Galileia, né, a fé de muitos que lá estavam era uma fé superficial, né? Apenas baseada em evidências, em sinais, né? Nada mais que isso. Um oficial do rei, possivelmente, este oficial seja ligado, né? Fosse ligado, melhor dizendo, ao governo de Herodes, né? Procurou Jesus em demasiado desespero, né? Pois o seu filho estava correndo risco de morte, né? Ele estava doente em Cafarnaum, ele morava em Cafarnaum e o filho estava doente, né? E ele havia ouvido falar sobre esse Jesus, né? Possivelmente já tinha gastado muitos dinheiro com médicos e etc., né? Uma vez que este oficial tinha posses, né? E durante essa correria de saber do que se tratava do filho, né? Ele acabou ouvindo falar de Jesus, dos milagres, dos sinais e etc., né? E ele então percorre, né, como a sua última esperança, né? Quem sabe, né? Depois de tanto correr e nada resolver, ele então se agarrando à sua última esperança, né? Ele percorre uma distância considerável, né? Até Caná, na Galileia, né? Onde Jesus tinha participado de um casamento, né? Então o oficial vai para esta cidade a fim de que Jesus pudesse curar o seu filho, né? Quando o homem então encontra Jesus, ele clama por ajuda, ele implora, né, por ajuda. E Jesus responde com uma declaração que revela a atitude do povo, né, que está lá em João 4, 48. Eu vou ler aqui para vocês. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Esta foi a primeira resposta de Jesus para este oficial, né? Ou seja, não era uma recusa. Jesus não estava recusando ao pedido de um oficial, mas sim estava atendendo, fazendo um convite, melhor dizendo. Jesus, com essa declaração, estava fazendo um convite à fé verdadeira, né, para que aquele homem pudesse ter uma fé verdadeira, uma fé que confia em Deus, mesmo sem evidências visíveis, né, como o povo estava, infelizmente, acostumado, né? E o oficial, então, ele insiste novamente. Eu vou ler aqui a declaração do oficial, né? João 4,49. Senhor, desce antes que meu filho morra.
né? Então Jesus pronuncia uma frase, uma única frase, né? Jesus pronuncia uma única frase no verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, né? E partiu. No verso ainda 50. Né? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Né? Ele retorna, o oficial então retorna para sua casa sem ver nenhum milagre durante o caminho. Né? Ele apenas viu Jesus, vai, teu filho vive, e partiu. Né? Mas antes de chegar em casa, ainda no caminho, né, os seus servos chegaram até o oficial com a notícia de que o filho estava plenamente curado. Né? E ao perguntar então a hora da melhora do milagre, o oficial descobre que foi no mesmo instante em que o oficial estava conversando com Jesus. Né? Esse milagre, então, ele resulta em algo muito maior. Por quê? Porque o oficial e toda a sua casa passaram a crer em Jesus. Né? Muito possivelmente, esse oficial tinha muitas divindades, né? Ele era romano, possivelmente, né? Não acreditava em Deus até encontrar com Jesus, assim eu entendo, né? Aí, quando ele encontra Jesus, ele teve a sua vida transformada. De incrédulo, talvez, né, a crente em Jesus. E é isso que Jesus quis ensinar as pessoas que estavam ali à sua volta. E é isso que Jesus quer ensinar a cada um de nós hoje. Né? Jesus nos convida a termos uma fé verdadeira, uma fé de criança, aquela que se entrega sob a vontade de Deus. Né? Uma fé genuína, pura, verdadeira. Né? Mesmo sem ver o milagre durante o caminho, durante a sua vida, mas confiando na palavra de Jesus. Né? O capítulo, a mensagem central desse capítulo, né, nos ensina que a fé madura não depende de milagres para poder ser firmada ou não, mas ela sempre será baseada na confiança plena na palavra de Jesus Cristo, na sua e na minha vida, né? Então, crer na palavra de Jesus faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E deixo aqui pelo menos 4 lições espirituais, práticas também para a nossa vida, né? Coisas que eu aprendo, que eu aprendi, né? Com este capítulo do Desejar de Todas as Nações e do capítulo 4, né? Do capítulo 4 de João e do Desejado de Todas as Nações. A primeira lição que eu aprendo é que a verdadeira fé na palavra de Cristo, ela não depende de evidências claras. Mesmo que o milagre demore, a minha fé precisa estar em Cristo e não no milagre. A minha fé precisa estar na pessoa que opera o milagre na minha vida. Porque muitas pessoas, existem 2 classes de pessoas. Aquelas que querem as bênçãos de Deus, né?
e aquelas que querem o Deus da bênção. Entendeu a diferença? Aquelas que só querem milagres, aquelas que só querem os benefícios que Deus tem, né? E não a pessoa de Deus, né? E isso é triste quando isso acontece, né? Porque nós não estamos sendo honestos para conosco mesmo e para com Deus, né? E nós temos que... Este homem ilustra muito bem isso. Ele não quis a cura do filho, ele entrou em contato com o autor da cura, né? E como resultado da cura, ele passou a crer em Jesus. Olha aí, esse é o caminho. Ele foi até Cristo, teve a sua vida transformada, né? Como resposta ao anseio da sua necessidade, né? E como fidelidade e como resposta, ele passou a crer em Jesus, ele e sua família, né? Olha que bênção, né? Por quê? Porque ele creu na palavra. A palavra faz toda a diferença na nossa vida, né? Segunda coisa que eu aprendo, Deus responde à fé humilde e perseverante. Ou seja, você não se exalta, né? É igual aquela senhora que depositou 2 moedinhas no gasoflácio, né? Enquanto outros depositavam milhões ali, né? Ou seja, ela teve uma fé humilde, perseverante. E isso diz muito sobre nós. Que tipo de fé nós temos? Uma fé arrogante, uma fé presunçosa ou uma fé humilde e perseverante, né? Terceira lição que eu aprendo. Muitas pessoas, infelizmente, só procuram a Deus nos momentos caóticos da vida, né? Nos momentos mais, assim, diversos possíveis, né? Quando está tudo bem, esquece. Quando está na penúria, aí se lembra, né? Não que isso seja errado, obviamente, mas Deus não é um mantra, não é algo para uma superstição, entende? Não. Deus, ele é relacionamento, ele é confiança. Ou você tem ou você não tem. Simples, né? E a quarta e última lição que eu aprendo é que a palavra de Jesus tem poder criador. Aquele que começou dizendo, haja luz e houve luz, terminará dizendo, eis que faço novas todas as coisas, né? Ele é capaz de curar mesmo à distância. O filho do oficial estava lá em Cafarnaum. Jesus e o oficial estavam em Caná, na Galileia. Uma distância considerável. Mas a cura aconteceu. A cura não depende de distância, a cura não conhece distância, a cura não conhece geografia e a cura não conhece tempo. Por quê? Porque no mesmo instante em que o diálogo estava sendo feito entre o oficial e Jesus, a cura já estava acontecendo. Olha só. Pegou a visão, irmão? O milagre não depende do tempo, o milagre não depende da distância e o milagre não depende de geografia, localização geográfica. Então, meu filho, Deus que está lá no céu abençoa a todos nós que estamos aqui na terra. Uma distância considerável, mas Ele nos abençoa.
No tempo certo, a bênção de Deus acontece. Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar este sentimento de que o Senhor está perto de nós. Obrigado, Senhor, pela cura física e espiritual que o Senhor opera em nosso coração dia após dia. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e amigo, se este conteúdo fez bem para você, compartilha, se inscreva em nosso canal, ore pelo nosso canal, também comente aqui em nosso canal. Ore, compartilha, se inscreva, né? E comente. E que Deus abençoe a cada um de nós, tá bem?